Abra sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 6. Mateus, no capítulo 6. Estou vendo aqui que o Fábio voltou, a esposa voltou, ainda trouxe um amigo. Sinal que gostaram, né? Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Casal a primeira vez também? É porque a máscara atrapalha um pouquinho. Ah, é verdade. Glória a Deus. Seja bem-vindo de novo. E quantas vezes for, seja bem-vindo todas as vezes, para a glória de Deus. Antes de eu dar um furo desse igual eu dei agora, deixa eu perguntar quem está pela primeira vez. Ali, seja bem-vinda, viu, querida? Em nome do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Desse lado tem alguém? Irmã, eu sou mestre para dar furo. Um dia tinha uma senhora aqui que era um pouquinho mais velha que a outra. Aí eu peguei e falei assim: é a sua mãe? Era a irmã mais velha, meu Deus. Tem gente que não liga, né? Pela idade, vai chegando, né? Mas tem gente que liga. Vamos ver? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta. Vá para o versículo 9. Isso. Eu vou encostar mais aqui, pode ir. Portanto, vós orareis assim. Quem está ensinando essa oração é Jesus. Jesus está ensinando o povo a orar. E a oração Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, é uma oração modelo. É uma oração modelo. Quando você orar a oração do Pai Nosso, você tem que entender o que cada parte da oração vem como instrução, vem como recado de Deus para você. A oração inicia-se assim, Pai Nosso. Irmãos, todas as pessoas que existem nesse mundo são filhos de Deus? Quem acha que é, levanta a mão. Quem acha que não é, levanta a mão. E tem aqueles que são medrosos, né? Se o pastor perguntou, tem algum mistério aí, então eu prefiro ficar neutro aqui na minha, né? Lá em Marcos, no capítulo 15, no capítulo 16, no versículo 15, o Senhor Deus fala para os apóstolos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho aos filhos, a toda criatura. A Bíblia fala que existe os filhos de Deus. Nunca chame ninguém de filho do diabo, tá? Nunca. Porque cristão quando não pode falar palavrão, fica chamando os outros de filho do diabo. Né? Mas a Bíblia fala que existe a manifestação dos filhos de Deus e existe a manifestação dos filhos do diabo. Então, nem todo mundo que está no mundo é filho de Deus ainda. Mas a vontade de Deus é salvar o mundo inteiro. A vontade de Deus é que todo mundo reconheça o que Ele fez na cruz do Calvário. Se você observar, essa ideia de pai, ela vem no Novo Testamento. Ela não vem no Velho Testamento. No Velho Testamento, a ideia era de Deus. Você pode observar, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Israel, Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque a ideia que Deus traz hoje para nós é uma ideia de família. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, o sangue de Jesus vem e nos lava. A graça de Deus, que é o favor imerecido, vem sobre as nossas vidas. E nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Nós nos tornamos irmãos de Jesus. Por isso que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A ideia de paternidade veio em Jesus Cristo. A ideia do Pai vem em Jesus Cristo. Você pode observar que o Senhor Jesus, Ele dizia: o meu Pai, eu e meu Pai, eu e meu Pai. Depois que Ele morreu e ressuscitou, o que Ele fala? Ele fala para Maria: vá e avise
aos meus irmãos, avise que eu vou subir para o meu Pai e para o vosso Pai. Aí ele fala, e para o meu Deus e para o vosso Deus. Fale com os seus irmãos e com os meus irmãos. Se você olhar Lucas capítulo 8, versículo 19, 20 e 21, coloca lá, Lucas 8, 19, 20 e 21, existe um critério para que a pessoa faça parte da família de Deus. Quem aqui quer fazer parte, ou quem aqui quer confessar essa palavra? Eu faço parte da família de Deus. Levanta a mão assim. Glória a Deus. Olha o que diz ali, ó. E foram ter com ele, que é Jesus, né? A sua mãe e os seus irmãos. Estava falando de Maria e dos irmãos biológicos, de sangue entre aspas, né? Porque Jesus, ele foi gerado no ventre de Maria, mas pelo Espírito Santo. E lá em Lucas 1, 26 até o 37, ali o anjo fala assim, ó, e ele será chamado Filho do Altíssimo. Mas ele viveu numa família. Quem criou foi Maria e José. A genealogia de Jesus, quem passa pela genealogia de Jesus não é nem Maria, é José. Olha que coisa interessante. E Maria e José foram uma bênção, irmãos. Para a glória de Deus, foram agraciados, foram usados por Deus, uma bênção. Deus encontrou esse casal e falou, vou usar esse casal para que o meu filho nasça nesse curral das ovelhas que estão perdidas. Por isso que ele entra no curral das ovelhas e ele chama para fora as suas ovelhas. Mas aqui é um outro ensinamento. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podia aproximar-se dele por causa então tinha um monte de gente, uma multidão escutando Jesus. E foi-lhe informado, mandaram avisar ele, por alguns que diziam, estão lá fora tua mãe e os teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes, minha mãe e quem? Meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Que coisa tremenda isso aqui, séria, pessoal. Isso não saiu da boca da igreja evangélica de nenhuma, não. Isso saiu da boca de Jesus Cristo. Então a palavra que sai da boca de Jesus Cristo, ela tem que ser levada a sério. Ele fala o seguinte, a grosso modo ele está dizendo o seguinte, aqueles que fazem parte da minha família, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Olha que coisa interessante. A pessoa, ela pode estar em qualquer religião nesse mundo. Se não tiver alinhado com a palavra de Deus e a obediência não tiver diante de Deus, ela não faz parte da família de Deus. Então tem muita gente chamando de pai, mas não é filho. E nós precisamos entrar nessa família. Esse versículo Deus me deu esse versículo quando Deus nos deu esse ministério. E Deus disse que existe no mundo uma família dele. Tem pessoas que estão em igreja A, B, C, D aqui, que fazem parte da família de Deus. E tem pessoas que estão aqui em outros lugares que não fazem, só estão. Mas não entenderam ainda que eles são chamados para viverem o evangelho da graça, sim, mas o evangelho do reino também. Então, o que rege, o que nós temos como padrão para a nossa vida cristã, o que é, gente? O que é? A palavra. A palavra que nos traz esse padrão. A palavra que nos traz essas orientações. Então, voltando lá para a oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus disse para os seus discípulos. O Senhor estava dizendo para o seu povo, vocês vão orar assim. Tem palavra que Deus dirigiu para aqueles que estavam com Ele, e aqueles que não estavam, era uma palavra diferente. Eu digo até mesmo que Deus tem uma palavra para o mundo, e Deus tem uma palavra para a igreja. Deus não tem a mesma palavra para mim e para você, porque nós somos pessoas diferentes.
Eu posso chegar um dia e Deus tem uma exortação para mim e para você Ele tem uma bênção para liberar. Por quê? Porque Deus vai trabalhar com cada um de uma forma diferente. Deus vai falar comigo, Deus vai falar com você aquilo que a gente precisa ouvir. Lembra de Pedro, quando Jesus falou para Pedro assim: olha, você vai provar que você me ama quando você morrer na cruz de cabeça para baixo. A grosso modo foi isso. Aí Pedro falou assim, ó: e João, aquele a quem tu amas? Jesus pegou e falou para ele assim, ó: se eu quiser que o João viva até eu voltar, ele vai viver. Em outras palavras, cuida da sua vida. Eu dei uma palavra para você, agora eu estou dando a do João, é com João. E a sua é a sua. Então sempre esteja aberto para ouvir da parte de Deus aquilo que vem para te colocar no caminho. O conselho de Deus, ele é tremendo. E a Bíblia diz que o conselho de Deus provoca guerra. Sabe o que é isso? Às vezes você vai ouvir uma coisa, dentro de você vai ter uma guerra. O diabo vai falar assim: levanta, vai embora, não fica mais aqui, ele falou isso, ele falou aquilo, porque você está acostumado com aquilo. Então aquilo está dentro de você. Então a gente tem uma dificuldade muito grande com mudança. Muito grande com mudança. Só que o Evangelho é mudança. Conversão é isso. Eu estou no caminho, Jesus fala comigo, eu pego, paro, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Perdi tempo. Vamos fazer a conversão? Conversão é isso. A gente tem que louvar a Deus por cada palavra ministrada e falar: Deus, que privilégio poder ouvir a sua voz. Porque, irmãos, é só a verdade que liberta. Ontem eu estava conversando num grupo de pastores, e um pastor pegou e falou assim: aquele pastor que pegou o ferro na mão, ele é macho, hein? Aí o outro falou assim: macho e doido. Eu falei: macho, doido e desobediente. Macho, doido, o quê? Aí o outro não gostou, falou: mas é macho. Eu falei assim: mas na hora que ele ser punido, ninguém vai lá pagar o preço por ele. Eu falei: é mais ou menos como se fosse um soldado morto, um valente morto. Já viu um valente morto? Aí o outro falou assim: mas às vezes é bom a gente morrer por algumas causas. Eu falei: eu quero ver quem vai cuidar dele depois. Ele não precisa de alguém que incentive ele naquilo que ele está fazendo de errado. Ele precisa de alguém que alerte ele que ele não está no caminho errado. Eu falei: amigo, eu nunca vou defender o certo por ser da minha classe, o errado por ser da minha classe. Porque tem gente que é assim, irmão. Não é minha bandeira, é a minha classe, é a classe dos taxistas. Não importa o que o cara fez, ele está certo, está errado. É a classe dos militares, fez coisa errada, está errado. É a classe dos pastores, fez coisa errada, está o quê? Errado. Por quê? Porque a vida, a quem rege a nossa vida, tem que ser o Evangelho. Senão daqui a pouco Deus está de lado e a gente está fazendo um grupinho e fazendo o que quer. E eu falei para todo mundo aquilo. Eu falei: se tem Deus no meio, eu estou dentro. Se não tem Deus no meio, não conta comigo, porque eu estou fora. Mas pastor, as portas vão se fechar para você. As pessoas vão começar a te sabotarem na cidade, já estão. As pessoas vão começar a fechar a porta para você. Eu não estou nem aí, irmãos. Eu vou pregar na praça, mas eu prego com Jesus. Eu quero ir para o céu, irmão, não quero conversa não. Está amarrado em nome de Jesus, não subi no altar para fazer a coisa errada não. 20 anos Deus manteve aqui, agora eu vou ficar fazendo esse tipo de jogo. Está repreendido em nome de Jesus. Não quero ser mais santo que ninguém não, mas isso é a obrigação de toda pessoa que diz ser de Deus e família de Deus. Pai nosso, pastor, eu quero ser filho. João 1,12, vai lá. João 1,12. João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, olha só, de quê? De serem feitos. Filho de Deus nasce pronto? Nasceu nesse mundo, é filho de Deus? Nós éramos filhos da ira, se você não sabe. Nós éramos filhos da ira, Flávia, e a gente era dirigido por um principado.
Existem dois reinos nesse mundo, gente: o reino das trevas e o reino de Deus. O reino de Deus não estava nesse mundo, gente. O reino de Deus, embora foi inaugurado antes da fundação do mundo, ele só chegou nesse mundo quando João Batista começou a pregar: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus, que é a mesma coisa do reino dos céus. Por quê? Dos céus significa o quê? Que a origem, ou destino, é os céus, e a origem somos nós. Só que só participa do reino de Deus quem se arrepende, quem recebe Jesus. Olha, deu-lhes um poder, ele recebe um poder transformador. Quando você recebe Jesus, sabe aquela oração simples de confessar Jesus como Senhor e Salvador, que muitas pessoas falam assim: não está na hora? As pessoas, irmãos, elas querem as bênçãos de Deus, mas elas não querem se converter. Daqui a pouco eu vou falar sobre o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino. As pessoas precisam querer a bênção de Deus, sim, mas elas precisam querer também um abençoador, porque o sangue de Jesus não foi barato, não, foi um alto preço. Todos aqueles que receberem Jesus como Salvador, Senhor, esses receberão o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Gálatas capítulo 3, versículo 26 e 27, olha só, o apóstolo Paulo já falando para a igreja: porque todos sois filhos de Deus, pela fé em quem? Em Jesus Cristo. Quando fala pela fé em Jesus Cristo, está falando do quê? Está falando do quê? Da cruz, das palavras, dos ensinamentos dele. Nós somos filhos de Deus pela fé. O que é receber Jesus? Eu acreditar nele, ter certeza que ele é o Senhor da minha vida, Salvador da minha vida, e não há outro, e eu não peço nada para ninguém, senão a Deus em nome dele. Olha que coisa tremenda, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, versículo 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de quem? Eita glória! Sois revestidos, irmãos de Jesus, família de Deus, povo eleito, nação eleita, geração eleita, sacerdócio real, pessoas que foram compradas pelo sangue do Senhor, pessoas que se tornaram sacerdotes e se tornaram reis, vão reinar, porque cada um aqui, irmãos, tem algo que está debaixo da sua autoridade. Você é rei em alguma coisa, amém, Jesus? E você vai reinar. O que vai prevalecer é a sua oração, é a sua palavra, alinhada com a palavra de Deus, buscando ao Senhor e aplicando na sua vida aquilo que Deus quer que você faça. Pai Nosso, olha aqui, pastor, eu orei tanto Pai Nosso e não sabia disso. Pois é, agora quando você orar o Pai Nosso, você vai orar com entendimento. Amém, Jesus? Você vai orar com o quê? O entendimento. Você sabe que tem gente no crime que ora o Pai Nosso para ir roubar? Para ir trocar tiro? Verdade. Ora o Pai Nosso. Eu lembro lá no Rio de Janeiro, o pessoal passava do crime assim, com fuzil, e falava assim para os pastores assim, ó: aí pastor, beleza? Beleza? O negócio está pegando aqui no morro, faz uma oração por nós aí. Verdade. Eles iam até lá e com fuzil e tudo, fechava o olho, confiava só no pastor, né? Fechava o olho e o pastor botava a mão na cabeça e fazia a oração: Deus, salva essa alma. Deus, que ele tenha mais uma oportunidade, que ele não acerte ninguém, que ele não seja acertado também, que o Senhor tenha misericórdia da vida dele, que ele venha conhecer o teu amor, Deus. Ele foi envolvido por isso, seguindo isso, fazendo isso, porque o império das trevas está sobre ele, mas meu Deus, o Senhor pode libertar. Um dia eu fiz uma oração em Guanás para um rapaz, ele estava na porta da igreja, para lá e para cá assim, ó.
E eu olhei, eu falei, esquisito aquele rapaz para lá e para cá na porta da igreja. Eu falei, ô meu amigo, tudo bem? Vem cá, eu vou fazer uma oração por você. Ele entrou. Aí quando ele entrou na igreja, ele falou, pastor, sabe o que é? Eu não quero mais roubar, mas eu fiz um esquema aí, no crime é assim, você deu sua palavra, bicho, você tem que ir até o fim, mas eu estou aqui na porta da igreja, estou orando para eles passarem aqui e nem me ver. Eu falei, deixa eu orar por você. Ele falou, você ora por mim, ora. Quando eu fiz a oração, ele manifestou com o demônio, que a mão dele foi para trás assim, a camiseta dele levantou, tinha uma pistola prateada assim. Isso era normal lá. Isso era normal. Uma pistola prateada assim. E eu fiz a oração, depois ele voltou, tudo, conversou comigo, sentou. Ele falou, pastor, e os caras? Eu falei, não sei. Ele falou, pastor, foi de Deus eu ter me chamado, hein? Acho que eles passaram por aqui, não me viram e foram embora. E aquele dia, era o último dia da vida dele, que o demônio tinha armado aquele laço para matar ele. Reino das trevas, reino de Deus, irmão. Pai nosso que estais nos céus. Volta lá. Pai nosso. A oração do Pai nosso. Isso. Pai nosso. Aí olha só. Que estais onde? Nos céus. Diga assim, ó. Acima de tudo e de todos. Você nunca pode colocar algo acima de Deus na sua vida. Sua vida profissional abaixo de Deus. Sua família abaixo de Deus. Suas finanças abaixo de Deus. Você viu a mensagem da pastora? Davi não era qualquer um não. Davi era um rei, e era o rei. Mas tudo que era dele estava abaixo de Deus. A Bíblia fala que quando Davi ele foi buscar a arca, que hoje não pode mais fazer arca, viu? Porque o Espírito Santo não está mais dentro da arca, ele está em você. Mas quando naquela época, o Davi foi buscar a arca, a Bíblia fala que Davi dava 6 passos, e no 7º, ele oferecia o holocausto. 6 passos, e no 7º, ele ofereceu o holocausto. Quando ele recebeu a arca no reinado dele, no palácio dele, olha só, a presença do Espírito Santo, irmão. Quando ele recebeu dentro do reinado dele, ele dançava, ele se despiu das vestes reais. Tem gente que não pode ter um título, não. Que ele já acha que é alguma coisa. Tem gente que não pode ter um dom, irmãos, que ele já acha que é alguma coisa. Ele já acha que ele é a 4ª pessoa da Trindade na igreja. A esposa de Davi falou assim, chamou ele de vadio. Chamou ele de vadio, a Bíblia fala isso. Chamou ele, critica ele porque ele como rei não deveria estar dançando daquele jeito. Tem gente, irmão, que está cheio de coisinhas, mas o coração não está em Deus. Querendo mostrar para um, querendo mostrar para outro, querendo mostrar para um, querendo mostrar para outro. O que na verdade nunca foi. E aí ele começou a dançar e falou, sabe o que para Mical, esposa dele? Falou assim, Deus tirou o reinado do teu pai e deu para um vadio. Deu para um vadio. O Davi dançava, e oferecia holocausto. Eram 6 passos, ele oferecia holocausto, ele dançava. Ô meu irmão, deixa ninguém te neutralizar não, faça, ó Deus, dance, se alegre. Não é pecado dançar na igreja não é pecado você louvar a Deus na igreja não é pecado você bater palma não é pecado você dar glória a Deus não, irmão. A gente fica preocupado com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai dizer, com o que o outro vai falar. Ô meu irmão, se solta na presença de Deus, deixa a alegria do Senhor invadir o seu coração. Receba Jesus com alegria. Eu já vi reunião de jovens, o jovem assim, ó. Daqui a pouco aquele mesmo jovem posta com os amigos tomando cachaça. Na presença do diabo ele se solta, na presença de Deus ele se prende.
Quem merece o melhor é o reino das trevas ou o reino de Deus? Se solta na presença de Deus. Se desliga de tudo. Deus tem que ser sempre acima de tudo. João 3,30. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. O meu eu tem que estar abaixo, mas muito abaixo de Deus. Se o meu eu não estiver abaixo de Deus, Deus vai usar o pastor para falar uma coisa e eu vou me revoltar. Eu não vou aceitar. É como eu disse, o conselho provoca guerra. E às vezes a guerra começa dentro da pessoa. São vozes. Pessoas que vão falando as coisas, sem saber o que estão falando. Irmão, tem um monte de papagaio por aí. Já viu o papagaio falar, Corinthians, Corinthians? Já viu? Pergunta para ele quem é o Corinthians, ele não sabe. A rainha de Sabá dá um exemplo para nós. Quando ela ficou sabendo da fama de Salomão, ela foi ver se era aquilo mesmo. Isso é um exemplo para nós. Aleluia. Então nem tudo que você ouve você deve dar crédito. Porque tem uma meia dúzia que gosta de podar os outros. Ou eu estou falando besteira? Vai direto na fonte. Vai ver os frutos. Vai beber da água. Aí você vai saber. Amém, Jesus? Pai, nós que estais nos céus, acima de tudo. Uma coisa que Deus trabalhou em Pedro, coloca aí para mim, Mateus 16, 23. Uma coisa que Deus trabalhou em Pedro. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, é do alto. Amém, Jesus? Mas só as que são dos homens. Deus não fala que você não pode, que você não deve compreender as coisas dos homens, mas Deus fala que nós não podemos compreender só a dos homens. Existe um Deus que está nos céus. Existe um Deus acima de todas as coisas. E quando Deus fala, seja Deus verdadeiro e os homens mentirosos. Pai nosso, que estás aonde? Lá em João 3,31 fala assim, ó. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que é da terra só fala das coisas da terra. Quando você for tirar qualquer dúvida a respeito de Deus, e a pessoa te dá um exemplo carnal, para tentar enfeitar algo, que tira do texto e do contexto da Bíblia, isso é coisa de homens. Isso é coisa do quê? De homens. A Bíblia fala que o homem de Deus e a mulher de Deus, ele fala a palavra de Deus. E as ovelhas ouvem a minha voz, diz o Senhor, e me segue. As ovelhas do Senhor não seguem o estranho, elas seguem a voz da palavra de Deus. Que coisa tremenda. Pai, nós que estás nos céus, olha só, nem começamos a orar ainda, né? Aí fala o quê? Santificado seja o quê? Santificado seja o teu nome. Vamos lá? Olha lá. Santificado seja qual nome? Qual nome? O dele. Irmãos, eu posso santificar o nome de Jesus e eu posso envergonhar o nome de Jesus. Você sabe que essa oração ela pode ser feita por partes. Eu posso chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor está nos céus, o Senhor está acima de tudo, me dá uma instrução, Pai, manda uma palavra para mim, Senhor, eu preciso de uma orientação. Você está orando a oração do Pai Nosso. Olha que coisa tremenda. Você pode chegar e falar assim: Deus, me ajuda a santificar o teu nome. Fala, pastor, como assim santificar o nome de Deus? O nome de Deus é santo. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Mas quando a gente não obedece à palavra de Deus, a gente não dá bom testemunho,
o que acontece com o nome de Jesus aí fora? A gente escandaliza. Quantas pessoas não querem saber de uma igreja evangélica por causa de meia dúzia? Quantas pessoas não querem saber? Por causa de algumas pessoas. Só que a Bíblia diz que o escândalo seria inevitável. Mas ai daquele por quem vier. O nome de Jesus não pode ser blasfemado por causa da gente, irmãos. Ele tem que ser santificado. Imagina uma mulher que é de Deus, e a mulher de Jesus, mora sozinha, e uma hora vai um lá visita, outra hora vai o japonês visita, outra hora vai lá o moreno lá e visita, outra hora vai o fulano lá e visita, outra hora vai o ciclano lá e visita. Daqui a pouco a fama daquela pessoa começa a correr, e a fama não é por perseguição, por calúnia, por difamação, que também existe, mas é uma fama por causa que a pessoa realmente está pouco se lixando por que Deus fala. Irmão, já vi gente dentro da igreja, fazer negócio dentro da igreja, dar calote no irmão dentro da igreja. Pessoas que passaram por um lugar e não podem voltar mais. Não santificaram o nome do Senhor. Não santificaram. Pessoas que entraram na igreja para arrumar um namorado ou uma namorada. As irmãs de Jesus, as irmãs, têm que tomar muito cuidado. A pessoa, quando ela é malandra, irmãos, ela começa a entender, eu vou lá naquela reunião que as irmãs estão lá buscando para casar. É verdade. A pessoa que tem a mente podre, irmão, ele é assim. Ele fala assim, naquela reunião tem a irmã lá que está doida para casar. Eu vou encostar ali, mas não para casar com ela. Eu vou encostar ali e vou derrubar ela. Vou começar a falar para ela, vou começar a dar um presentinho para ela, e ela vai falar assim, ai, nunca ninguém fez isso por mim. Encontrei o príncipe. Irmão, quando a esmola é grande, o santificado tem que desconfiar, né? O santo... Verdade. E começa a coisa, daqui a pouco está a irmã aqui, pastor, não sei o que lá, me enganou. Igual o pastor Cláudio Duarte fala, né? Ele falou uma vez, pastor, uma menina chegou para ele e falou, encontrei um homem maravilhoso, maravilhoso, bom, vou casar com ele, que bonito. Ele é bom mesmo? Você viu os frutos? Vi os frutos. Só tem um problema, ele bate na mãe. Então essa velha tem que parar, essa velhinha tem que parar de apanhar, casa com ele mesmo. Que aí não vai ser mais a mãe, vai ser você, pelo menos aquela mulher vai ter sossego, né? Você está mais nova, você aguenta a pancada. Tem gente, irmãos, que é igual aquele adolescente, que ele sabe que está errado, e ele fica se escondendo do pai. Sabe? E ele não fala para o pai, porque ele já sabe que ele vai ouvir. Ele fala, nossa, mas aqui é muito estreito. Eu vou para um lugar onde eu possa me esconder e fazer as minhas coisas. E quando Jesus voltar? Santificado seja o teu nome. Honra a tua mulher, honra o teu marido, honra os teus filhos, honra a tua família, seja verdadeiro com as pessoas. Se alguém falar de você, que seja calúnia, que seja difamação, e Deus é o teu juiz. Amém, Jesus? Deus é o que te julga. Enquanto está falando, você está crescendo e pronto. Enquanto está falando, você está cuidando do seu coração, para Deus te abençoar. E você pode ver essas pessoas que vivem falando, não saem do lugar. Pode ter até talento, mas não sai do lugar. Porque uma das coisas que mexe comigo, uma das virtudes que Davi tinha, uma das coisas que mexe comigo quando fala assim, e Deus era com ele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Santifica o nome do Senhor. Não namore de qualquer jeito. Fuja da aparência do mal. Santifica o nome do Senhor. Santifica o nome do Senhor. Santifica o nome do Senhor. Santificado seja o teu nome. Coloca aí, 1 Coríntios 6:17. Mas o que se junta com o Senhor é um mesmo Espírito. Diga amém, Jesus.
Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que fornica, que é a relação sexual sem o casamento, que é a prostituição, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo, o que ele é, gente? É o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Continue. Porque fostes comprado por bom preço. Aí ele fala assim, ó: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glorifique a Deus no nosso corpo. Quando fala vosso corpo, está falando de atitudes. Atitudes. Glorifique a Deus no vosso corpo. Ele não é seu. Tem gente que fala, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Coitado, a Bíblia diz que aquele que destruiu o templo do Espírito Santo será destruído por Deus. O corpo não é seu, o corpo não é meu, o corpo é proveniente dele, o Espírito é proveniente dele. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Por isso que ele fala, tenham ciúmes de vocês. Irmãos, quando que uma pessoa tem ciúmes? Quando alguém está assediando essa pessoa e ela dá lado. Porque se alguém vier assediar minha esposa, e minha esposa falar assim, está amarrado, Satanás, em nome de Jesus, seu perturbado. Sou casado, está vendo não? Destruidor de lar. Espírito de Jezabel. Eu vou ficar... Não vou? Vou ou não vou? Vou. Um dia uma irmã mandou uma mensagem para mim, foi no Facebook. Minha esposa entrou no mercado. Oi, podemos conversar? E não sei o quê, e não sei o que tem, e não sei o que lá. Falei, podemos, a senhora precisa de oração? O que a senhora precisa? Não, só queria conversar. Não, conversar, eu converso com a minha esposa. Depois eu mostrei para ela. Ela vai ter ciúmes de mim? Não, por quê? Porque foi construído o quê? Um relacionamento de fidelidade, não tem nada escondido. Agora, irmãos, se ela pega o meu celular, e eu estou batendo papo com alguém lá, e eu estou dando lado, ela vai ter ciúmes de mim? Vai. E a mesma coisa, é ou não é? Falou, vem cá, vamos sentar, o que está acontecendo aí? Quem é esse cara aqui? Que história é essa? Que conversa atravessada é essa aqui? Você já vai para cima, irmão. Né? Mas essa atitude é por quê? Porque você não quer perder. Porque você ama. Irmãos, o que tem de cristão, estou dizendo que é o caso de vocês, pelo amor de Deus, mas o que tem de cristão dando lado para o inimigo, e o Senhor está com ciúmes. A Bíblia fala que o Senhor tem ciúmes de nós. É esse ciúmes, aquela sensação de que você está perdendo alguém que você ama, para um vigarista, para um ladrão, para um destruidor de lar. Porque quem vem para matar, roubar e destruir é o diabo, irmão. Nunca entre no lar para destruir ninguém. Eu amo ele, mas ele tem mulher. Você viu o que aconteceu com a casa de Davi? Ele sabia que a mulher tinha marido, irmão. Mas ela é bonita, eu vi ela nua. Ela tem marido. Não, traz ela aqui. Se deitou com ela, engravidou a mulher. Depois colocou o marido na frente da batalha. Olha só, irmão, se o demônio entrou ali, não agiu. Depois ele clamou a Deus, irmãos, com a cara no pó, e o filho dele morreu. Coisa séria. Coisa séria. Nós não podemos, de forma alguma, deixar isso acontecer. Vamos santificar o nome do Senhor. O que tem de gente, irmão, nossa, casando, descasando, pastores casando, descasando. Não é brincadeira. Pastores traindo suas esposas. Cada 6 meses trai a esposa.
Não é brincadeira, você não tem noção. O nome do Senhor não está sendo santificado por muita gente. E nós vamos prestar conta disso. Vamos prestar conta. Volta lá o Pai Nosso, vamos terminar o Pai Nosso. Olha só. Venha ao teu reino. Efésios 2:8. Efésios 2:8. Porque pela graça sois o quê? Glória a Deus. Por meio do quê? Ensinamento da palavra. Vem a fé, eu me arrependo de verdade, aceito Jesus, sou salvo pela graça. O sangue de Deus vem e me lava. Meu espírito é recriado, isso não vem de mim, isso é dom de Deus. Pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é comum, ou seja, todas as pessoas podem participar da salvação. Podem ser salvas. Todas, seja quem for. Isso é graça. Favor imerecido. Mas o que a gente vê muito aí é o evangelho só da graça sendo pregado. A pessoa fala, não, sou salvo pela graça. Esse negócio é de eu dizimar, eu ofertar, eu tomar santa ceia, eu congregar. Isso não é da graça, isso não isso é obra. Eu não vou ser abençoado por obra. Esse negócio que eu tenho que cumprir alguma coisa para ser abençoado, isso é obra, isso não é graça. Irmãos, o evangelho se divide em duas coisas, o evangelho da graça e o evangelho do quê? Do reino. Quando você fala em reino, você fala de uma vontade superior a todos os súditos desse reino, que é Jesus Cristo. E eu duvido que no reino de Deus é bagunçado, igual o pessoal está falando aí. Não, aqui é graça. Você pode pegar a menininha lá, pode pegar o menino lá, que aqui é graça. Isso é desgraça, irmão. Isso não é graça, não. Você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, porque você está debaixo da graça. Jesus já pagou o preço por você não tem que pagar preço nenhum. Então escuta lá o versículo 8 e 10. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação não vem do quê? Das obras. Continue. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para... o quê? As boas obras, as quais Deus, Ele já o quê? Preparou, para que andássemos. Isso é evangelho do reino. No reino de Deus não tem igualdade, no reino de Deus tem justiça. Quer ver uma coisa? Quem planta pouco, quem planta muito, isso é o quê? Justiça. Quem é preguiçoso, a Bíblia fala o quê? Vai ter com a formiga, preguiçoso. O Senhor dá 5 talentos, 1 talento para um, 2 para o outro e 5 para o outro. Ele se retira e deixa os talentos nas mãos dessas pessoas. Depois ele vem prestar conta. Olha só, vem para prestação de contas. Nós vamos prestar contas a Deus de tudo. A Bíblia não fala que Ele vai dar para nós, cada um segundo a nossa obra? Sim ou não? Está falando dos dois, dos salvos e não salvos. Por isso que tem um tribunal de Cristo e o juiz no final. Até para a pessoa, irmão, ir para o inferno, ela vai ter um galardão negativo mais do que o outro. Imagina uma pessoa que mentiu e uma pessoa igual o Hitler. Quem vai ter o galardão mais negativo? Deu para entender agora? E assim também para quem vai ser salvo. Deus vai dar a cada um segundo o quê? As suas obras. Então existe o evangelho da graça? Existe, mas existe o evangelho do reino também. Você quer ver uma coisa? Lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 14, Deus não manda a gente pregar só o evangelho da graça. Olha o que ele fala, E este evangelho uma igreja que as pessoas não têm compromisso com a palavra de Deus, está se enganando. Mas move nos dons, mas move nisso, move naquilo. Dons não salva ninguém. A minha Bíblia fala em Mateus capítulo 7, versículo 7, pelos seus frutos eu te conhecerei.
Mas Senhor, expulsei demônio em teu nome, Senhor, em teu nome eu fiz maravilha, Senhor, em teu nome. Apartai-vos de mim, malditos vós que praticais a iniquidade. Nós não somos salvos para vivermos a velha vida, somos salvos para uma novidade de vida, irmãos. Uma novidade de vida, e as pessoas estão querendo desconstruir isso. Existem pessoas procurando o mestre segundo a sua concupiscência. Concupiscência, né, Carlinha? Concupiscência. Olha só lá, ó. O evangelho do reino. O reino de Deus, a base do trono é justiça, paz e alegria no Espírito. Isso é coisa séria. E será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O que Deus está falando? Que o Evangelho vai ser pregado até próximo ao fim do 6º milênio. Embora o mundo, a Terra tem milhares de anos, mas a humanidade são 7.000. E nós estamos no fim do 6º milênio. Uma pessoa que ouve a palavra dessa, e essa pessoa tem temor de Deus, volta a fazer a obra, volta a evangelizar, volta ao primeiro amor. Ele volta, ele quer ser útil, ele pensa no reino. O evangelho do reino foi o evangelho, foi a mensagem central de Cristo, gente. Foi o evangelho do reino. Irmãos, segura essa, meu Deus do céu. Segura essa. Jesus, você já viu Jesus pregar bastante assim, falando assim, ó, aceita Jesus como Senhor e Salvador? Já viu ele falar isso? Ele começa a pregar e diz: quem não recebe a mim, não recebe quem me enviou. Sabe o que ele está falando? Quem não recebe o que eu falo. Porque levantar a mão e aceitar Jesus é a coisa mais fácil do mundo. Mas receber a palavra de Deus às vezes dói. E quem é Jesus para nós? É a gente levantar a mão e receber um homem que andou pela terra barbudo? Quem quer aceitar Jesus para nós? Coloca Jesus aí. A Laurinha acho que já sabe o que eu quero. Vamos lá, Laurinha, vamos ver se você está ligada comigo no Espírito. Eita, Laurinha, você é demais. Laurinha, você é uma bênção de Deus na nossa vida. Olha só, gente, Jesus está voltando com a igreja. Jesus está voltando com quem? Com a igreja. Está vindo sobre as nuvens na segunda vinda. Está vindo, irmãos. Já arrebatou a igreja, agora ele está voltando para pisar o lagar da ira. Ele está voltando para cumprir juízo sobre as nações. Ele está voltando para colocar Satanás no lugarzinho dele. E olha quem vai vir com ele. Olha só. E estava vestido de uma veste tingida de sangue. O nome pelo qual se chama é, letra maiúscula. Fala bem alto, bem alto. A palavra Deus. Fariseu recebeu Jesus na casa dele, mas não recebia o que ele ensinava, não recebia o que ele falava. Aí chega uma mulher prostituta representando a igreja, vai nos pés de Jesus e começa a chorar, arrependida, derramando o seu melhor nos pés do Senhor. Aí chega o fariseu e fala assim: você não é homem de Deus, que você deixou que a prostituta tocasse os seus pés aí? E ele falou: cheguei na tua casa, você não me deu nem água para lavar as mãos, você não me recebeu nem com beijo, você me recebe com desconfiança. Tem gente que recebe a palavra com desconfiança, mas quando senta para fazer coisa errada com os outros, não desconfia daqueles que estão levando essas pessoas para fazerem coisas erradas. As pessoas que fazem coisas erradas, elas sentem entre elas, se combinaram na coisa errada, beleza, estamos entre amigos, está nada, está entre lobos. Jesus vem com a palavra, não sei o que e tal.
Não é bem assim? Gente, o negócio está difícil, mas não está impossível. Muita gente vai dar ouvido à palavra de Deus. Deus falou comigo essa semana, chega isso, chega aquilo, prega, 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 vai pregando. Não olha para o lado nem para trás, não, vai pregando. Jesus não ficou parado olhando para o lado nem para trás, ele foi pregando. Uma hora com 20 mil, outra hora com 12. E ele foi pregando. E ele foi pregando. E ele foi pregando, e a pregação chegou até nós. Vai pregando. Vestes de... Agora, olha quem vai estar com ele, ó. E seguiam-nos os exércitos. O exército era do céu. Era do céu. Eita, eu vivo com isso aí. Parece até que estou vendo os céus se abrindo, e nas nuvens Jesus me chamando para com Ele morar. Transformado eu ali subirei, cantando um hino, e um abraço apertado em Jesus eu quero dar. Nesta hora o pastor da igreja vai entregar as ovelhas que aqui na terra ele pastoreou. E Jesus recebendo a ele também vai falar. Contemple essa linda cidade que você vai morar. Você conhece essa? Essa é antiga, rapaz. É que você é novo ainda. Ele é novo, ele tem idade para ser meu filho. Que é isso, pastor? Verdade. Mas fica aí que nós vamos cantar ela. Volta lá, volta lá. Eu quero mostrar para o povo isso aqui, irmão. Quando eu vi isso aqui, eu fiquei apaixonado. Ó, e seguiram-nos os exércitos no céu. Eles não eram do céu. Quem são essas pessoas? Em cavalos brancos. Você que nunca andou de cavalo, você vai aprender a andar. E vestidos de linho fino. Quem diz que Deus tem miséria para alguém aqui? Hã? Quem disse? E vestido de linho fino, branco. Sabe quem são essas pessoas? Aquelas pessoas que quando Jesus voltar na primeira vinda, essas pessoas serão arrebatadas. E aquelas pessoas que também ressuscitarão na primeira ressurreição. Aqueles que morreram com Cristo, eles ressuscitarão na primeira ressurreição. Essas pessoas, elas vão até o tribunal de Cristo e até as bodas do Cordeiro. Isso vai passar um período. Depois Jesus volta para reinar aqui na terra, com essas pessoas que representam a igreja. E tem gente desistindo de Jesus porque o amor não estava dando certo. Oh, meu Deus. Olha o que a pessoa está perdendo. Pastor, isso é coisa de filme. Ué, mas de onde você acha que saiu o filme? Se tudo que existe aqui é sombra do que existe lá. É verdade, nós vamos descer junto com ele. Hã? Vai. Você pode até falar para o incrédulo, vai rindo de mim, vai rindo. Nunca andei a cavalo, mas eu sei que eu vou dominar o bichinho um dia. Isso é para quem? Para quem recebe a palavra de Deus. Para quem recebe o evangelho. Venha o teu reino, Senhor. Eu quero ser perdoado, eu quero a graça, aleluia, isso faz parte, até para o evangelho do reino, a graça vem primeiro, mas eu quero viver a tua vontade nessa terra, eu quero fazer a tua vontade nessa terra, não quero ser um contaminado, que começa a pregar para as pessoas saírem da igreja, para as pessoas não ficarem numa posição que Deus colocou. Eu quero ser uma pessoa firme na tua presença, porque o Senhor me agraciou e me colocou no teu reino. Eu quero viver o teu reino na minha vida. Venha o teu reino, seja feita a tua, assim na terra.
Você pode viver os céus de Deus na sua casa. Você pode ver os céus de Deus na sua vida. Só que tem coisa que Deus manda de lá que não é a sua vontade aqui. Porque Deus não fala assim, ó, para você orar, seja feita a tua vontade, assim na terra como eu quero que seja na terra. Segundo as coisas da terra, não. É assim na terra como no céu. Quer um exemplo disso? Não vou abrir ali, mas o Senhor Jesus, Ele orou e falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, eu não quero morrer não. Foi isso que Ele falou. Vai doer muito, vão me bater, vão cuspir em mim, vão cravar uma coroa de espinho. Jesus não foi para a morte sorrindo não, Ele foi para a morte sofrendo. Tem coisa que Deus vai falar para você fazer que vai contrariar todas as suas vontades, mas vai ser uma vontade dos céus para a sua vida. Seja feita a tua vontade. Você já orou assim? Deus, seja feita a tua, mas de verdade, a tua vontade. Assim na terra, como o Senhor quer que seja, como o Senhor determina dos céus. Faça a tua vontade. Teve um dia que foi falado para mim assim, apóstolo, Deus tem um propósito com você. Deus vai fazer isso, isso e isso. E eu falei, não, eu nasci aqui, eu vou morrer aqui, está amarrado assim, em nome de Jesus. A pessoa deu risada e falou assim, então tá bom. Deus vai falar com você e Deus vai agir em você, sem você querer. Deus criou uma situação, sabia que nem toda a confusão é do diabo? Lá em Gênesis 11, a confusão da torre de Babel foi Deus que mandou. Em Jeremias 20:10 também, Deus mandou uma confusão para desbaratar aqueles que estavam em volta, querendo te prejudicar. E Deus me deu essa palavra. E aí quando eu entendi, eu falei, Deus, não adianta lutar contra a tua vontade não. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Pode pedir, meu irmão. Não cai nesses críticos que ficam falando assim, pastor fica pregando teologia da prosperidade. Irmão, não caia na teologia da miséria, irmão. Já ouviu falar em farrapo? É demônio. Eu falar em mulambo? É demônio. É tudo farrapo, tudo mulambo. Tudo coisa feia. O diabo quer que você não tenha dignidade. Mas Deus quer que você tenha dignidade. Você é filho de Deus, velho. Você é filho de um pai que é dono do ouro e da prata. Você não pode ter o ouro e a prata no seu coração. Você tem que ter Deus no seu coração. O ouro e a prata Ele vai te dar. Ele te abençoa. Glória a Deus por isso. Não aceite o evangelho da miséria, da pobreza. Quando fala que o evangelho vai alcançar os pobres, não é o pobre que não tem dinheiro não, é o pobre de espírito, aquele que reconhece a sua miséria. Só esse Deus consegue entrar e mudar a vida dele, porque o rico não tem espaço para Deus. Coisa séria. Peça o pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje. Continua, é o próximo. E perdoa-nos, esse aqui é bom, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos. Será que a gente pode pedir para Deus isso, fazer orar assim? Deus, perdoa aquele que me ofendeu, assim como eu quero que ele seja perdoado. Será que a gente pode orar assim? Você sabe que tem muita gente presa por causa de mágoa, de ressentimento? A Bíblia fala que nos últimos dias as pessoas iam se escandalizar. Sabe o que é isso? Se ofender. E o amor de muitos iam esfriar. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, fala assim, e quando estiveres orando, quando você estiver orando, se você coloca aí para ver se é isso mesmo, para a gente não... Por isso vos digo todas as coisas pedidas orando, crede que recebereis e tê-las-eis. O 25, e quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe o quê? Quem não perdoa não é perdoado. Quem não é o quê? Perdoado. A gente tem aquela sensação de que só as pessoas que erram com a gente. A gente não erra com as pessoas. Mas a gente erra também com as pessoas. Às vezes nem percebemos. Às vezes sem maldade. Mas para aquela pessoa aquilo foi uma ofensa. Sabe, tem gente magoado com você e você nem sabe. E ela conta para a torcida do Corinthians todinho, mas não conta para você. É porque é a maior torcida, né? Depois do Flamengo. Não, assim, depois do Flamengo é a maior torcida.
Mas eu falo assim brincando, pode ser do Palmeiras também, do Santos, do Bragantino, né? Depende da onde ele convive, né? Depende de onde ele está. Então, a pessoa pega, ela conta para todo mundo. Quando você vai descobrir, você fala assim: ô irmão, você está assim comigo, me perdoa, eu nem sabia. E às vezes a pessoa não quer o seu perdão, ela quer o seu fim. ela quer o quê? Ela quer o seu fim, infelizmente. Perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim, como nós perdoamos quem nos deve. Aí depois termina a oração do Pai Nosso. Pode ficar em pé? E não nos conduzas à tentação. Você pode orar: Deus, eu não quero, não me conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Acorda e fala: Deus, livra-me do mal, acampa os anjos, me livra do acidente, livra minha família. Amém, Jesus? Você pode orar também. E aí ele fala assim: olha só, gente, como o evangelho do reino, ele precisa ser pregado. E isso não anula a graça. A graça e o reino, os dois têm que fazer parte da nossa vida. Amém, Jesus? Porque até o evangelho do reino também é graça. Digam graças a Deus. Olha o que ele fala: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, existem Bíblias que tiraram isso. Eu vou te explicar por quê. O diabo ainda acha que reina. O diabo não reina. Foi tomado das mãos dele a chave da casa dele, do poder que ele tinha. O diabo não tem mais domínio sobre nenhum de nós. O pecado não tem mais domínio sobre nenhum de nós. Nós não somos mais do reino das trevas. Nós somos filhos de Deus em Jesus Cristo. E quando você termina a oração e você diz: teu é o reino, o inferno fica doido. Ele fica maluco, irmãos, porque ele perdeu para o nosso Senhor Jesus Cristo. Teu é o reino, Senhor. Teu é o poder, aleluia, e a glória, e nunca mais. Jesus reina para sempre.